E bem-vindo ao canal Sobrevivência Treinamento, um vídeo um pouco diferente hoje devido a muitos pedidos e muitas perguntas nas redes sociais. Nós decidimos, a equipe do Sobrevivência Treinamento decidiu disponibilizar um documento online, um documento que vai interessar toda a comunidade sobrevivencialista, em especial os colapsistas, os colapsólogos, mas também todas as pessoas que se interessam por sobrevivência. Trata-se de um documento inédito que foi preparado pela equipe do Sobrevivência Treinamento em colaboração com militares de campo, funcionários públicos, e que hoje decidimos disponibilizar online. Este documento é a escala de degradação da segurança. É um documento que é empírico, descritivo e que realmente tem a intenção de ser útil, utilizado no campo. Vamos ver os diferentes modos de utilização dessa escala. Essa escala para civis nos ajudará a nos preparar, obter referências e partir de bases sólidas. Ela também vai nos permitir sair de certos fantasmas ou então estar atentos a certos eventos que provavelmente acontecerão mais cedo ou mais tarde. Antes de apresentá-lo a vocês, devo dizer que é um documento completo, mas obviamente pode ser alvo de muitas críticas. Vocês verão que dentro das diferentes colunas há vários eventos listados, geralmente em uma ordem que é mais ou menos cronológica, seguindo os diferentes conflitos ou acontecimentos que podem ocorrer. Essa escala é, na verdade, uma grade de leitura que vai nos permitir interpretar uma situação em um país ocidental ou ocidentalizado em 2020. Em cada coluna, como verão, os elementos estão misturados. Eles podem pertencer a diferentes esferas: política, militar, social ou econômica. Portanto, repito, foi dada prioridade à ordem cronológica. Agora vamos falar sobre o uso da escala de degradação da segurança. Para que serve na prática? Como ela pode ser utilizada? Então você tem 4 usos principais para essa escala. O primeiro é que ela vai te permitir ter uma ideia real da situação e do futuro próximo no seu país, no seu ambiente. Então isso vai te ajudar a estruturar um pouco o seu pensamento, saber onde você está e o que pode esperar. A segunda maneira de usá-la é que essa escala vai te permitir partir de uma situação específica e definir suas necessidades. Então, por exemplo, se você tem uma base de retirada, o que os sobrevivencialistas chamam de base de apoio de desastre. Bem, você tem um equipamento nessa base de apoio de desastre, então isso vai permitir que você escolha seu equipamento de acordo com uma situação que eventualmente você esperaria. Assim, você poderá listar tudo o que ele tem na coluna escolhida, de modo geral, de degradação, no final das contas, da segurança. E uma vez que você tiver listado um pouco todos os itens que encontramos na coluna, você vai poder definir suas necessidades e como equipar uma base de apoio de desastre. Então você, por exemplo. O terceiro modo de utilização dessa escala é que ela vai permitir que você verifique se um equipamento ou uma instalação está conforme ao nível de degradação esperado. Então, tipicamente, você vai poder pegar sua mochila de evacuação e analisá-la de acordo com os elementos dessa escala, e você vai poder fazer corresponder um equipamento a um conjunto de elementos situados em uma coluna. Assim, você vai poder ver se há faltas no seu equipamento, se ele pode ser melhorado, ou se há coisas supérfluas que podem ser removidas. O quarto uso, o quarto modo de utilização desta escala é que ela vai permitir que você defina claramente um nível de degradação que exigirá uma evacuação. Então, é relativamente fácil, quando estamos sozinhos, decidir se vamos evacuar ou não. Já em família ou grupo é mais difícil, pois as sensibilidades diferem. Portanto, será melhor ter decidido previamente um nível de degradação em que a família ou o grupo decidirá evacuar, assim pode escolher o elemento que achar mais importante na escala de degradação para uma eventual evacuação. O ideal é reunir vários elementos para que se confirmem um pouco os elementos e para ter certeza de que você chegou a um nível de degradação que vai obrigar você de qualquer forma a sair da moradia e a fazer uma evacuação.
Agora vamos olhar a escala de degradação da segurança, a escala de degradação da segurança. Vamos analisar as colunas uma por uma. Você tem um link abaixo do vídeo para baixar o PDF. Eu aconselho você a imprimir, a deixar visível para poder acompanhar as eventuais degradações na sua área de residência. A fase 0 é de estabilidade sem nada a sinalizar. Já a fase 1 é de perturbação. Então aqui começamos a ter uma certa quantidade de itens que estão listados. Então temos as medidas de segurança locais e pontuais. Então aí você pode ter, por exemplo, quando há uma greve, você tem bloqueios de rua, etc. São coisas muito simples que podem acontecer com bastante frequência. Instruções oficiais de segurança. Então aí começa, você tem instruções de segurança que geralmente são transmitidas pelos grandes meios de comunicação ou por outros, ou então pelas autoridades em vias públicas. Manifestações autorizadas são comuns, assim como greves frequentes. Então é importante entender que o que está listado em cada coluna é preciso ver que isso corresponde a uma normalidade. Isso se torna a norma. Então, aqui estamos em apuros, em seguida você tem áreas proibidas para circulação, então isso são bloqueios feitos pelas autoridades. Tráfego rodoviário perturbado, você tem tudo o que decorre disso, transporte ferroviário perturbado, poluição local, então você pode ter episódios de poluição local, já vimos isso antes, por exemplo, com circulação alternada. Então você recebe instruções oficiais de segurança, como circular hoje apenas carros com placa de número par. Então depois você tem perturbações naturais locais. Então você pode ter planos para grandes ondas de frio, etc. Tempestades, crises sanitárias ou acidentes industriais locais. Então é importante perceber que isso é realmente assim muito pontual. Redução das garantias dos ativos financeiros, questões ligadas à esfera econômica, financeira. Então aí você começa a ter esse tipo de coisa na fase 1, você começa a ver esse tipo de situação acontecendo. Então geralmente isso passa despercebido, né? A gente não percebe muito, mas quando estamos atentos isso pode ser um sinal. Hoje, por exemplo, a deterioração das garantias dos ativos financeiros, né? O que é clássico. Ataque terrorista e corrida bancária ou as lojas permanecem locais. Vimos esse tipo de corrida bancária em 2018 e 2019 na Itália. Vocês tiveram bancos que fecharam, então houve corridas bancárias, mas que não se generalizaram. Foram corridas bancárias locais. Fase 2, erosão. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Vocês têm manifestações não autorizadas, nós também tivemos algumas. Tivemos, por exemplo, manifestações que aconteceram sem autorização, não houve os pedidos prévios, etc. Em 2019 tivemos o Rassemblement Populaire, um ajuntamento um pouco maior, checkpoints. Então, o checkpoint é algo bastante comum, tivemos alguns que foram instalados pelas autoridades, onde todos que pareciam manifestantes eram revistados sistematicamente. Então, os checkpoints eles são realmente algo um pouco particular. Há muito tempo não havia nenhum na rua. Bloqueios improvisados. Então, aqui são bloqueios organizados por manifestantes. Greve geral causa falta de abastecimento nos postos ativos. Então, isso é algo bem delicado. Está relacionado às greves, aumento repentino do preço dos combustíveis. Então, aqui é a mesma coisa. Houve um pequeno aumento da erosão. Depois há problemas no abastecimento de medicamentos e suprimentos, o que é delicado. Essas cadeias de distribuição são muito sensíveis e rápidas. Violência física, né? Então aqui são violências físicas que começam a se tornar a norma e que geralmente acontecem à margem das manifestações. Direitos e requisição. Então isso está diretamente ligado com a linha de baixo. Na tabela você tem uma linha, um degradê de cinza ali. Quando o estado de emergência é declarado, você tem um direito geral de requisição. Então você pode ter as armas, né, seu veículo, né, o ouro da repressão financeira, etc. Imigração em massa. Inevitavelmente você teria uma desestabilização, né? Então começaria a haver uma erosão do sistema. Cortes frequentes de energia, gás, água e telecom. Estamos afundando ainda mais na erosão. O lixo doméstico segue frequentemente sem coleta.
Repressão financeira. Então, repressão financeira, você pode ter todos os tipos de impostos, todos os tipos de congelamento de ativos, etc. Então, é preciso ficar atento a isso. Controle dos meios de informação está relacionado ao estado de emergência. Você pode ter um controle dos meios de informação. Em 2015 houve um estado de emergência. Os meios de informação não foram realmente controlados. Isso não foi implementado, mas poderia ser. Censura que começa, prisões arbitrárias, escassez intermitente de alimentos, combustível. Então é sempre a mesma coisa. Há uma gradação, ou melhor, até mesmo uma degradação. Fechamento das instituições de ensino. Então é preciso saber que as instituições de ensino fazem parte das instituições mais frágeis que param bem rapidamente. Assim que começam a surgir alguns problemas, principalmente para as cantinas de alimentação, de combustível, etc., as instituições de ensino fecham rapidamente ou de forma intermitente. Você pode ter um racionamento e então começa a haver corrupção. Estamos realmente falando de corrupção generalizada que se torna a norma. Fase 3. Você tem o que chamamos de desestruturação do sistema ou do país. Então você pode ter aí dentro o perigo ambiental. Então, perigo ambiental. Você pode ter secas, chuvas intensas, tempestades massivas, etc. Ou até mesmo ciclones e coisas desse tipo. Acidente nuclear grave. Então, imaginamos fim da garantia sobre os ativos financeiros. Então aí, isso acontece bem rápido. Assim que o sistema está realmente perturbado, você tem esse tipo de anúncio feito pouco antes das falências bancárias. Depois, geralmente ocorre a desvalorização da moeda. Então aí, de modo geral, os relativamente abastados e rentistas são logo eutanasiados. Ruptura das cadeias de suprimentos. Isso vira a norma. Você imagina? Paralisação dos serviços postais e de entrega ocorre quando há ruptura nas cadeias de suprimentos. Que no final das contas é bastante frágil ainda, que é mais resiliente como instituição, mais resiliente do que as escolas, mas que para bem rápido, diminuição da quantidade e da diversidade das trocas comerciais, fechamento dos shoppings. Então, aqui é a mesma coisa, né? É um problema grave. Fechamento de bancos, fechamento de farmácias, isso vem em seguida, fechamento dos caixas eletrônicos, se já não tiver acontecido, abandono das estruturas sociais e médicos sociais, como asilos, aí começa a ficar realmente complicado. Aqui estamos realmente em uma fase de desestruturação. Então você pode ter ataques terroristas de grande porte que estão mais ou menos nesse nível. Os motins, aqui você tem motins, colapso rápido das solidariedades. É nesse nível que a gente percebe claramente. Transporte ferroviário elétrico fora de serviço. Então, né, os transportes ferroviários a diesel são mais resilientes. Então, a gente pode, eventualmente, em algumas linhas, ainda fazer os trens funcionarem, principalmente se forem militarizados. Com diesel, desemprego em massa e suspensão de benefícios como seguro-desemprego, aposentadoria e assistência social. Se ainda não ocorreu, acontecerá em breve. Essas mudanças podem acontecer em poucos dias na mesma semana. Desenvolvimento da economia informal, troca e saques como consequência. Violência com armas de fogo que começa a se tornar realmente frequente. Fase 4 é a de ruptura com implantação das forças de segurança. Isso é muito notável. Toque de recolher e checkpoint militarizado. A situação começa a se intensificar seriamente. Requisição de prédios, distribuição de mantimentos, eventualmente sequestro, desaparecimento, tortura, assassinato, ataque de pessoal armado. Então é aí que vemos todos os roubos de armas, etc. Porque você tem facções armadas que geralmente se formam, ataque a delegacias, polícia, roubos de armas, diminuição drástica das informações, deslocamento limitado, parada da circulação de veículos particulares. Agora, isso não é mais possível, seja por combustível ou segurança. Fechamento dos bancos e dos últimos comércios, agora estamos afundando.
mais uma degradação, desaparecimento da imprensa, definitivamente, paralisação das atividades portuárias comerciais. Você pode eventualmente ter um porto que ainda é mais resiliente do que muitas outras coisas. Então você pode eventualmente ainda ter pequenos barcos que atracam com um pouco de atividade, se fosse seguro. Retire forças da ordem da população. Então, aí é a mesma coisa, é uma ruptura, porque nesse momento você tem mudanças radicais, golpe de Estado, aliás, conscrição e conflito militar são conflitos entre forças oficiais, insurreição armada, então aí são forças oficiais, quer dizer, é um Estado contra forças que não são oficiais. Revolução. Diferente da insurreição armada, termina com uma mudança radical. Rebelião dentro das forças da ordem. Então, isso geralmente está ligado ao disparo das forças da ordem contra a população. Legendas ST-501. Fase 5 é o colapso, fim dos serviços públicos, interrupção das importações, escassez geral, falta de água potável e fechamento de aeroportos civis. Ainda podemos ter aeroportos militares. Saiba que os aeroportos, ao contrário do que se pode pensar, são muito resilientes, até mesmo os aeroportos civis, mesmo com a rede rodoviária abandonada. Deslocamento impossível, combates de facções armadas, atiradores, barricadas, recrutamento e execução forçados, deportação, destruição de redes, prédios arruinados, casas abandonadas, prisões desativadas, despovoamento, cadáveres, fome, epidemias, êxodos, catástrofes naturais e atos de guerra. De fato, você pode ter um conflito nuclear de grande escala nesse nível, por exemplo. Fase 6 é a extinção, ou seja, o fim da vida humana. E zona inabitável. Então, observamos que bem na parte de baixo da tabela, vocês têm setas de cor violeta, que na verdade são marcadores. Então, é preciso entender esses marcadores como pontos de referência notáveis, fáceis de observar, que estão entre os eventos mais reveladores de uma mudança de fase. Você pode ter uma mudança de fase, claro, sem que o marcador tenha se manifestado, mas em todos os casos, se você tiver uma verdadeira transição, o marcador não vai demorar a se manifestar. Observamos esses marcadores, né? Da fase 0 a 1, recebemos orientações oficiais pela mídia. Geralmente, fase 2, 3, 1 e 2, desculpe, são pontos de verificação. Fase 2, fase 3. Temos o fechamento dos shoppings, das 3 às 4 o deslocamento das forças de segurança, das 4 às 5 o esvaziamento. Do colapso à extinção, da fase 5 a 6, ocorre o desaparecimento da vida humana. Acima dos marcadores em roxo, você tem a linha cinza, onde estão as medidas excepcionais, os dispositivos legislativos que conhecemos. Então você tem o estado de vigilância, esses são os 3 níveis do Vigia e Pirata, aos quais está associada a Operação Sentinela, realizada pelos nossos soldados. Bom, é um dispositivo que se tornou permanente, então você já o tem a partir da fase 0. Na verdade, agora você tem o estado de emergência que foi implementado em 2015. Antes tínhamos a Nova Caledônia em 84 e também tivemos 2005 os subúrbios. Vocês têm o estado de sítio. Então, aqui estamos falando de um dispositivo constitucional que transfere os poderes da polícia para a autoridade militar. Então, o estado de sítio não foi instaurado sob a Quinta República. Foi pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial e o estado de guerra também. O estado de guerra, Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, respondendo às perguntas feitas. Se eu retomar, por exemplo, o caso clássico da mochila de evacuação e seu inventário no campo do survivalismo. Os conselhos que vão te dar não terão nenhuma relevância enquanto o contexto da evacuação não estiver claramente definido. Este documento está aqui para isso, para te dar um panorama completo das situações que podem acontecer. Por fim, essa escala vai te permitir fazer escolhas racionais e estruturar sua preparação. Espero que ela seja útil para você e até breve em um próximo vídeo no canal Sobrevivência Formação.